com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, essa ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá os irmãos irão encontrar o itinerário do nosso raciocínio, o caminho da nossa exposição. Nós não repetimos o texto da revista. Os irmãos já leram o texto da revista, já leram o livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista do trimestre. Nós aqui, a nossa proposta é trazer uma outra abordagem, subsídios complementares da lição da Escola Bíblica Dominical. E alguns irmãos têm dificuldade em seguir o raciocínio, então, indo ao texto de apoio e aos slides, os irmãos terão o caminho percorrido no nosso pensamento. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos do currículo da Escola Bíblica Dominical, da faixa etária dos adultos, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O portal Escola Dominical também publica textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das faixas etárias dos adultos e dos adolescentes. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, onde interativamente, e a interação é ampla, geral e irrestrita, os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas. Se quiser estar conosco presencialmente, será um prazer, porque a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. E ela se realiza no templo sede do Ministério do Belém, na Rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos estudando os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, os registros a respeito da primeira igreja local, a igreja em Jerusalém, que é a igreja modelo, a igreja referência para todas as igrejas locais de todos os tempos. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje, já no terceiro e último bloco do trimestre, em que nós estamos estudando a expansão da Igreja de Jerusalém, nós iremos estudar a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Desde a semana passada, desde a lição passada, nós estamos vendo a saída da igreja em Jerusalém para fora das muralhas de Jerusalém. A vontade do Senhor era que a pregação do arrependimento e remissão dos pecados em nome de Jesus começasse por Jerusalém, mas fosse para todas as nações. Foi o que Jesus disse aos discípulos quando com eles se encontrou no cenáculo já ressuscitado, lá em Lucas, capítulo 25, versículo 46. E disse-lhes, Jesus disse, assim está escrito,
e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Então, tudo deveria começar em Jerusalém. Por isso que Jesus disse, e neste mesmo capítulo 24 de Lucas, no versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos ficaram em Jerusalém, foram revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo. Pedro pregou a palavra de Deus no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se converteram, e eles continuaram em Jerusalém, perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, mas não saíam de Jerusalém. Aí, como vimos na lição passada, Jesus permitiu a perseguição iniciada com a morte de Estevão, né, intensificada, né, permitiu uma grande perseguição iniciada com a morte de Estevão, liderada por Saulo, e aí os crentes foram obrigados a sair de Jerusalém. Todos saíram de Jerusalém, mas como tinham um fervor pentecostal, como tinham sido batizados com o Espírito Santo para testemunhar do Evangelho, para pregar o Evangelho, aonde eles foram, eles começaram a pregar e Jesus começou a salvar. É o que lemos em Atos, capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E foram para onde? Para a Judeia e Samaria. É o que diz Atos 8 e 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, os discípulos saíram de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, e eles, então, por onde iam, pregavam o evangelho. E a palavra era recebida de bom grado pelas pessoas que ouviram, e começaram a ser formadas igrejas locais, tanto na Judeia, quanto na Samaria e na Galileia. É o que nós vemos lá em Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, a igreja, ela foi se expandindo. A igreja em Jerusalém dava origem a outras igrejas locais, seja na Judeia, seja em Samaria. E os apóstolos supervisionavam estas igrejas. Veja que o papel do apóstolo o papel dos apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos, era liderar a igreja em Jerusalém e supervisionar as igrejas que estavam sendo abertas. Nós já vimos na lição passada que, ao saberem que Filipe estava ganhando muitas almas para Jesus em Samaria, os apóstolos mandaram para lá Pedro e João. E Pedro e João, ao irem lá, impuseram as mãos sobre os crentes samaritanos, eles foram batizados com o Espírito Santo, e eles ficaram tão animados, tão contagiados pelo fervor missionário de Filipe, que ao retornarem para Jerusalém, no caminho ainda em Samaria, eles pregaram o evangelho em aldeias de samaritanos, anunciando o evangelho. Então o evangelho se expandia, e os apóstolos, eles supervisionavam, então, esta igreja. Mas estas igrejas eram fundadas junto a judeus, né? Judeia e Samaria
junto a judeus. Né? O evangelho começou com os judeus. Por quê? Por ordem de Jesus. Começando por Jerusalém, que era a capital de Israel na época. Eles então começaram a pregar e depois foram para a Judéia e Samaria. Então, o evangelho começa entre os judeus por determinação do Senhor Jesus. Foi Jesus que começou a mandar pregar primeiramente aos judeus. No dia de Pentecostes, quem ouviu o evangelho foram os judeus. O que nós lemos lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Embora cada um tivesse uma língua em que falava, porque eles eram judeus da diáspora, eram judeus que moravam fora de Israel, eram judeus que tinham ido a Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. Era uma das 3 festas em que os homens deveriam ir a Jerusalém. Era obrigação da lei. Os judeus da diáspora não tinham condição de ir a todas as festas, mas eles iam periodicamente em uma das grandes festas, a Páscoa, a festa das semanas ou Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A Jerusalém enchia destes peregrinos, dessas pessoas que vinham até Jerusalém para adorar a Deus. Hoje nós temos ainda peregrinações que são feitas, aliás, os judaizantes andam fazendo, é muito comum. Hoje nós vemos caravanas para Israel, né? E muitos crentes vão a Israel ou na Páscoa, ou na festa de Pentecostes, ou na festa dos tabernáculos. É você ir lá para fazer turismo, para conhecer as terras bíblicas, não é pecado, ao contrário, é até elogiável, até quem estuda a palavra de Deus, é bom ir lá para ter contato físico com os lugares mencionados na Bíblia, mas não confundamos as coisas. Hoje em dia não é mais ato de adoração ir até um local. Jesus disse para a mulher samaritana que não era nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, que Deus estava a procurar adoradores, mas havia chegado a hora, que hora? A hora em que Jesus viesse, em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Ir a Israel, ir a Jerusalém, conhecer Israel, é muito bom, quem puder vá, mas nunca com a intenção de fazer uma peregrinação, uma adoração. Não, porque a nossa adoração agora é em espírito e em verdade. Essas peregrinações, essas romarias que são feitas, são resquícios de judaísmo. São resquícios de um tempo que não existe mais espiritualmente. O islamismo ele repetiu isto. A religião muçulmana diz que as pessoas, pelo menos uma vez na vida, devem ir a Meca, onde está lá a Kaaba, que é o templo sagrado dos muçulmanos, lá em Meca, que fica na Arábia Saudita. E eles têm que ir uma vez na vida, eles devem ir a Meca. E quem cumpre este mandamento da religião muçulmana é considerado uma pessoa proeminente, uma pessoa de posição espiritual mais elevada do que os outros muçulmanos que ainda não foram até Meca. Isso não pode existir entre nós. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Até Jesus chegar, os varões tinham que ir até Jerusalém, que era onde Deus havia escolhido, o local que ele havia escolhido para que fosse feita a adoração, para que fossem feitos os sacrifícios. Então, naquele tempo, e no dia de Pentecostes,
aqueles judeus estavam ali e o Senhor fez com que Pedro pregasse o evangelho àquelas pessoas, já devidamente capacitado para tal, batizado que fora pelo Espírito Santo, tanto ele quanto os apóstolos, e ali quase 3.000 pessoas se converteram. O milagre em que todos ouviam falar, cada um na sua própria língua, era para mostrar aos apóstolos que estava chegando um novo tempo de pregar o evangelho a todas as nações. Isso nós vamos falar na próxima lição, a miúde, sobre esta consciência missionária. Mas aqui Pedro abriu a porta do evangelho para os judeus. Abriu a porta do evangelho para os judeus, porque a Pedro havia sido prometido que era ele que abriria a porta do evangelho tanto aos judeus quanto aos gentios. Por quê? Porque a ele havia sido revelado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o que nós vemos lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui, os romanistas costumam utilizar esta passagem para dizer que Pedro foi o primeiro papa, que Jesus teria deixado Pedro para liderar a igreja, e que os sucessores de Pedro, que seriam os papas, eles lideram a igreja até o juízo final. Isto não é verdade. Em primeiro lugar, porque a pedra que Jesus diz não é Pedro. O texto é bem claro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava falando dele próprio. Seria Pedro se ele tivesse falado essa pedra. Porque quando ele diz esta pedra, é a pessoa mais próxima de Jesus. E qual era a pessoa mais próxima de Jesus? Ele mesmo, porque a distância entre Jesus e ele mesmo era zero. A distância entre ele e Pedro já era de alguns metros ou centímetros. Então, Jesus falou dele como pedra. Ele, Jesus como pedra. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus é a pedra em que está edificada a igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, aí prossegue o texto, então ninguém pode pôr outro fundamento. Qual é? Jesus Cristo, não é Pedro. E o próprio Pedro, com quem Jesus falou, e não tem pessoa melhor para explicar o que Jesus falou, senão Pedro, porque Jesus estava falando com Pedro, o próprio Pedro diz quem é a pedra. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então o próprio Pedro disse que Jesus era a pedra. Então Paulo diz que Jesus é a pedra, o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra, e o próprio Jesus diz que ele próprio era a pedra. Mas ele disse para Pedro que lhe daria as chaves do reino dos céus. É por isso que o emblema do Papa, os brasões do Papa, têm duas chaves, porque eles dizem que as chaves foram dadas para Pedro, e eles interpretam dizendo que as chaves dadas para Pedro é o poder temporal e o poder espiritual. Então, o Papa, ele seria
estaria acima de todos os governantes da terra, como representante de Cristo Rei. Então ele tem o poder temporal. Em nome de Cristo ele reinaria sobre toda a terra e teria o poder espiritual, porque ele teria o poder de ligar ou desligar as pessoas na comunhão com Deus, como chefe da igreja. Mas não é nada disso. As chaves do reino dos céus era abrir a porta. E que porta é essa? A porta do Evangelho. A porta do Evangelho. O Evangelho é a porta, porque quando eu prego o Evangelho, eu prego a Jesus, e Jesus disse, eu sou a porta. Então, para que quem entrar por mim, salvar-se-á. Então, eu preciso pregar o Evangelho para que as pessoas creiam em Jesus e, crendo em Jesus, entrem no reino dos céus. Entrem no reino de Deus. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, esta porta é a porta do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, ele diz assim, versículo 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. É a porta da palavra, a porta do Evangelho. Então, Pedro recebeu a incumbência de abrir a porta do Evangelho, primeiro para os judeus, depois para os gentios. Porque, como disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, primeiro o judeu, depois o gentil, começando por Jerusalém e em todas as nações. Então, fica bem claro aqui que Lucas, tanto lá ao dizer pregando o arrependimento e a remissão dos pecados em seu nome, em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o começo da pregação é em Jerusalém. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Samaria já é um povo misturado de judeu e gentil, até os confins da terra. Então, o evangelho, em primeiro lugar, deveria ser pregado aos judeus. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o evangelho era pregado aos judeus. Foi pregado aos judeus, como nós lemos aqui. Depois, lá na porta formosa do templo, o evangelho tornou a ser pregado aos judeus. E a igreja não saía de Jerusalém, então só pregava o evangelho aos judeus. Quando eles saíram, para onde iam, pregavam o evangelho. Mas a quem? Aos judeus. Atos capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, num primeiro momento, mesmo saindo de Jerusalém, eles só pregavam o evangelho aos judeus. Esta é uma das imperfeições da igreja em Jerusalém. Era aquele pensamento, aquela mentalidade judaizante. A pessoa primeiro precisava se tornar judia para poder ser salva. Isso era na cabeça dos crentes daquela época da igreja em Jerusalém, era essa. A pessoa primeiro precisava se tornar judia para alcançar a salvação. Porque Jesus tinha vindo pregar para os judeus, mas ele disse, olha, vim para o que era... Mas ele disse, olha, diante da rejeição dos judeus, agora me convém agregar outras ovelhas. Ele tinha dito isso lá em João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz,
e haverá um rebanho e um pastor. Mas eles só pregavam aos judeus, não pregavam a ninguém mais. Filipe se aventurou a pregar aos samaritanos. E quando ele pregou ao eunuco, o eunuco era um judeu convertido. Até etnicamente, hoje nós sabemos que ele era judeu mesmo. Devia ser desse grupo que hoje é chamado dos falachas, que são judeus etíopes. Mas, de qualquer maneira, ele foi visto por Filipe como um prosélito, como alguém convertido ao judaísmo. Mas o evangelho só era pregado aos judeus. E Pedro tinha aberto uma chave, mas faltava outra. Jesus falou em chaves, então eram duas chaves. Primeiro do judeu e também do gentil. Mas, até o momento, eles só pregavam o evangelho aos judeus. E, diante da pregação aos judeus, os apóstolos, como eu disse, iam supervisionar as igrejas. E um dos apóstolos que era mais incumbido de verificar a igreja na Judéia era o apóstolo Pedro. Justamente, Pedro, ele tinha sido chamado, o ministério dele, ao contrário do que dizem os romanistas, que dizem que era para ser bispo universal, o Papa, não, ele foi chamado para tratar dos crentes judeus. O ministério dele era voltado para os judeus, para os circuncidados. Quem diz isto? Paulo. Paulo, que foi levantado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Então veja, Paulo era o apóstolo dos gentios e Pedro era apóstolo dos judeus. Foi assim que Deus dividiu o trabalho. Quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, Paulo diz que, assim como Deus o usou para abrir igrejas, para ensinar a palavra e para pregar o evangelho aos gentios, ele já tinha feito isto antes com Pedro, para que Pedro pregasse o evangelho, ensinasse a palavra e cuidasse das igrejas dos judeus. Então nós vamos encontrar que Pedro era mandado pela igreja em Jerusalém para as cidades da Judéia. E ali Pedro ia supervisionando o trabalho, certamente organizando as igrejas locais que haviam surgido pela pregação dos crentes que haviam se dispersado. E este é o trabalho do apóstolo. O apóstolo, ele é enviado. A palavra apóstolo quer dizer isso, ele é enviado. Ele é enviado ou para abrir uma igreja, ou para organizar uma igreja que começa a se formar por causa da pregação do evangelho de alguns irmãos que para lá foram. Então ele era um missionário, né? Um missionário, e como se tratava das igrejas dos judeus, mas de organização, né? Os gentios teve que começar do zero, porque eles não conheciam a palavra, mas os judeus já conheciam a palavra. Como nós já dissemos na lição passada, a evangelização dos judeus era não para ensinar dar notícia da existência e do conteúdo das escrituras, porque os judeus conheciam as escrituras. A eles era ensinada a escritura todos os dias e principalmente no sábado na sinagoga. Mas o trabalho dos crentes era mostrar para os judeus que o Messias era Jesus, que Jesus cumpriu as profecias messiânicas, que ele era o Filho do Deus vivo, que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Então Pedro
ele é usado por Deus neste trabalho de estruturação, de aperfeiçoamento, de organização das igrejas da Judéia, Samaria e Galileia. Tanto que o texto bíblico mostra que e aconteceu que passando Pedro por toda parte, Atos 9:32. Então os irmãos vejam que era trabalho de Pedro. Pedro não ficava na igreja em Jerusalém, porque ele não era o pastor da igreja em Jerusalém. O pastor da igreja de Jerusalém era Tiago. Tiago, que era o pastor da igreja em Jerusalém, que era o irmão do Senhor. Então, aquele papel que a igreja romana dá a Pedro, dele ter sido o bispo de Jerusalém, depois ter sido o bispo de Antioquia, e depois ter sido o bispo de Roma, e ali ele morre, e aí começa a sucessão, e todo papa é o bispo de Roma, isso não tem base bíblica. Pedro não ficava parado na igreja. Não. O trabalho de Pedro era, como diz Paulo, estruturar, organizar, ensinar, supervisionar as igrejas da Judéia, Galileia e Samaria. O texto diz aqui, aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então ele chegou a Lida. Ali nasquelas visitas, naquela supervisão que a igreja em Jerusalém. E aqui nós temos algo importante. A igreja em Jerusalém, ao se expandir, não abandonava as novas igrejas. Elas não eram diretamente ligadas na administração à igreja em Jerusalém, mas havia um vínculo fraternal. E a autoridade apostólica era evidente. Os apóstolos eram as lideranças constituídas pelo Senhor. E eles então davam assistência àquelas igrejas. Não só apóstolos, mas também profetas. A igreja em Jerusalém tinha apóstolos e profetas que iam às outras igrejas. Os apóstolos para supervisionar, ensinar, para dirigir, organizar as igrejas, dando assistência às igrejas, enquanto que os profetas vinham e traziam mensagens de Deus para a igreja, edificavam a igreja, exortavam a igreja e consolavam a igreja. Nós vemos isto lá na igreja de Antioquia, que já era uma igreja gentílica, mas que também era supervisionada pela igreja em Jerusalém. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, tanto apóstolos quanto profetas eram mandados pelo Espírito Santo para a estruturação, para a exortação, para a consolação, para a edificação dessas novas igrejas locais. É por isso que o texto de Atos 9:31 dizem que aquelas igrejas andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então havia ali os seus pastores, havia ali a sua membresia, que cuidavam ali do apacentar da igreja, mas a igreja de Jerusalém, ela dava esse suporte para estas igrejas locais. É isso que as igrejas grandes, as igrejas mães, devem fazer com as suas filiais, com as suas igrejas, as igrejas abertas por conta do trabalho evangelístico das igrejas maiores. Não formar impérios eclesiásticos, mas dar assistência espiritual. Dar assistência espiritual. Através de apóstolos e de profetas. E então, Pedro passou pela cidade de Lida. E ali em Lida, ele encontrou um homem chamado Enéas, que estava 8 anos paralítico. E Pedro olhou para Enéas e disse: Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. Mais uma vez, Pedro usado nos dons de curar. Enéas não pediu para ser curado.
Mas Pedro, guiado pelo Espírito Santo, olhou para Enéas e disse: Jesus Cristo te dá saúde. E ele levantou. E ele foi curado. E por causa daquela cura, a Bíblia diz que e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, que era uma cidade ali próxima, os quais se converteram ao Senhor. Então, Pedro, mais uma vez usado por Deus nos dons de curar, para quê? Para que houvesse conversão de almas. Então, Pedro, embora estava ali com aquelas tarefas de supervisão das igrejas locais, continuava sendo usado nos dons espirituais. E são sinais, prodígios e maravilhas que atraem o povo. Mas qual é o objetivo? O objetivo é a salvação das almas. Não é ficar o milagre pelo milagre. E não só a cidade de Lida, mas a cidade de Sarona também foi atingida. Mas a fama de Pedro chegou até Jope. Jope era uma cidade importante em Israel, porque era a cidade do porto. A principal porto ali do mar Mediterrâneo ficava em Jope. E Jope, e já há séculos, né? Jope foi o lugar onde o peixe jogou o Jonas, né? Então já era desde antes ali uma cidade importante. E então havia ali em Jope, na igreja, que já existiam os crentes em Jope, uma crente chamada Dorcas, ou Tábita. Tábita, o nome aramaico, e Dorcas, o nome grego. E ele, então, ela era uma crente exemplar, né? Ela fazia roupas para as pessoas necessitadas, e ela ficou doente e morreu. E Jope era perto de Lida. E já tinha aquela notícia em Jope de que Pedro havia curado ali o Enéas. E então, a que o fizeram aquelas mulheres? Né? Os crentes, as mulheres. Quando Dorcas morreu, prepararam o corpo, né? Mas mandaram chamar Pedro. Havia uma confiança em Deus. E quando Pedro vem para Jope, aquelas mulheres cercam Pedro, mostram as roupas que ela fazia, estavam inconformados com a morte de Dorcas, e Pedro, também dirigido pelo Espírito Santo, pediu então que todos saíssem, e só ficou ele e o corpo de Dorcas. Ele se ajoelhou, orou e voltou para Dorcas e disse: Tabita, levanta-te. E ela ressuscitou. É o primeiro caso de ressurreição registrado nas Escrituras da igreja. Pedro não só tinha os dons de curar, mas também tinha o dom de operação de maravilhas, porque a ressurreição de mortos é dom de operação de maravilhas. E ele então entregou aquela senhora para os irmãos e muitos creram no Senhor em Jope. E aí Pedro ficou ali muitos dias em Jope, na casa de Simão Curtidor. Então nós vemos como Pedro estava trabalhando na expansão da igreja na Judéia. Mas o propósito de Deus fez com que aquela ressurreição de mortos fez com que Pedro ficasse alguns dias em Jope. Ele notou que Deus queria que ele ficasse naquela cidade. E ele ficou hospedado na casa de Simão Curtidor. Enquanto ele estava ali em Jope, Deus começou a trabalhar. A cidade de Cesareia, que era a capital romana da Judéia. Veja que a capital da Judéia era Jerusalém. Mas o presidente da Judéia, que era a maior autoridade romana da região, ele morava em Cesareia. Cesareia era um porto também, à margem do mar Mediterrâneo,
onde ficava o presidente da Judéia, a maior autoridade romana. Cesareia tinha sido construída por Herodes o Grande, era uma cidade romana, uma cidade habitada por gentios, pelos soldados romanos. E por que eles não ficavam em Jerusalém? Porque como Jerusalém era a sede do templo, havia uma série de dificuldades por causa da religião. Né? Os soldados ficavam numa fortaleza, que era a Fortaleza Antônia, que ficava ali na frente do templo, mas eles não podiam entrar no templo para não contaminar o templo. Os judeus não poderiam participar de lugares onde os romanos estavam. Então havia uma série de problemas por causa da religião judaica para a liberdade de ação das autoridades romanas. Então, em Cesareia, que era uma cidade feita por Herodes o Grande, e que era uma cidade gentílica, podemos dizer assim, não havia todas aquelas regras, aquelas normas. Né? Então, o Sinédrio ficava em Jerusalém. Em Jerusalém havia todas as regras de purificação, toda a tradição judaica. E em Cesareia nós tínhamos uma cidade gentílica, onde os romanos poderiam viver como bem entendessem, sem ficar restritos às normas religiosas judaicas. E lá em Cesareia, onde ficava boa parte dos soldados romanos, ali existia um centurião, que o centurião era um comandante de 100 soldados. Ele era o comandante de 100 soldados, por isso que ele se chamava centurião, que era Cornélio. Cornélio, que era romano, ele era centurião, ele era comandante de 100 soldados romanos. Cornélio era um homem temente a Deus. Ele não havia se convertido ao judaísmo, nem poderia fazê-lo por ser soldado romano, mas ele tinha muito apreço pelos judeus, pela religião judaica, e ele era temente a Deus. Ele notava a verdade da lei, ele notava a veracidade do Deus de Israel, ele cumpria, na medida do possível, os dispositivos morais da lei judaica e dava muitas esmolas ao povo e tinha uma vida de oração. Ele deve ter visto as orações dos judeus e começou a ter uma vida de oração. Ele começou a dar esmolas aos judeus e isto agradou a Deus. E o que é interessante, Deus diz que as orações e as esmolas de Cornélio tinham subido para a memória de Deus. Deus, irmãos, ele vê todas as coisas e ele conhece a sinceridade dos corações. É verdade que a salvação não é pelas obras. É verdade que alguém que faça o bem, seja temente a Deus, procure cumprir as normas da palavra de Deus, mesmo não tendo crendo em Jesus, é verdade que tudo isso não traz salvação. Mas Deus não é injusto para não observar as obras. Isso é importante nós percebermos. Olha o que diz o texto bíblico, né? Hebreus capítulo 10 de Hebreus, Epístola aos Hebreus, não capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não é injusto, irmãos. As obras não salvam, mas Deus não deixa de considerar as obras. Não para a salvação, mas para o julgamento destas mesmas obras. Cornélio era um homem temente a Deus,
que orava a Deus e dava esmolas. Ele não tinha se tornado um judeu, muito provavelmente porque não tinha condições de sê-lo e manter-se como centurião do exército romano. Ele não conhecia a Jesus. E aí então Deus usa de um meio extraordinário para salvar Cornélio. Porque Paulo ele é bem claro, 2 Timóteo, capítulo, aliás, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem. Então ele cria meios extraordinários para que haja salvação das pessoas. Tudo quanto Deus faz é para a salvação das pessoas. O propósito divino é a salvação das pessoas. Permitiu a perseguição dos crentes em Jerusalém para que eles saíssem de Jerusalém para pregar o evangelho. E quantas almas não foram salvas? Nós já tínhamos igrejas locais na Judéia, Galiléia e Samaria. Por quê? Porque elas saíram de Jerusalém por causa da perseguição. A perseguição veio para que as pessoas fossem salvas. Jesus curou Enéas para que as pessoas fossem salvas. Jesus ressuscitou Dorcas para que as pessoas fossem salvas. E agora, para que Cornélio fosse salvo, ele manda um anjo. Ele estava orando às 3 horas da tarde, que era a hora da oração. Veja como Cornélio, ele não era um judeu, mas estava fazendo as práticas judaicas. Assim como Pedro e João subiam ao templo à hora nona, a hora da oração, na sua casa Cornélio estava orando na hora da oração. Muito provavelmente ele orava dos 3 horários da oração judaica. Os judeus oravam de manhã, ao meio-dia, à tarde e ao anoitecer. Eram os 3 horários dos judeus orarem. Por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia. Essa não era a invenção de Daniel. Isso é a determinação, era o costume judaico que é observado até hoje e que tem base bíblica. As 3 orações dos judeus. As 3 orações dos judeus. Salmo 55, versículo 17. É um salmo de Davi. É um masquil de Davi, ou seja, é um salmo didático, um salmo de ensino. 55 e 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. São as 3 orações do judeu. As 3 orações do judeu. Por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Cornélio também. Na hora nona, que era a hora da oração, Cornélio estava orando. E quando Cornélio estava orando, ele teve uma visão. E um anjo de Deus se dirigiu a ele e o chamou por nome. Cornélio. Ele fixou os olhos no anjo e, atemorizado, disse: que é, Senhor? E aí o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Essas palavras do anjo mostram, em primeiro lugar, que Jesus usou de um meio extraordinário para salvar Cornélio. O meio era extraordinário. Ele mandou um anjo especificamente para falar com Cornélio, que era um gentil. Um gentil, mas que estava orando.
e a oração dele estava sendo ouvida, por quê? Porque ele era temente a Deus. Porque Deus só ouve a oração de quem teme a ele. João, capítulo 9, versículo 29. João 9 e 29. Aliás, desculpe. João 9 e 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Cornélio era temente a Deus, estava fazendo a vontade de Deus. E Deus queria salvá-lo. Mas só existe um meio de salvação: crer em Jesus. Então ele precisava ouvir o evangelho. Então veja que o meio extraordinário foi mandar o anjo e trazer a mensagem para que Cornélio chamasse Pedro, para que Pedro pregasse o evangelho e ele cresce em Jesus e fosse salvo. E nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. E só se pregando o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para que eu seja salvo, eu preciso ouvir o evangelho, crer no evangelho, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Jesus é o Salvador. Não existe outro meio de salvação. Agora, como nenhum judeu pregava para Cornélio, porque os judeus só pregavam para os judeus, mesmo fora de Jerusalém. E como Cornélio era temente a Deus e Deus queria salvá-lo, então Deus mandou um anjo. O anjo pregou o evangelho? Não. O anjo não pregou o evangelho. O anjo só disse para Cornélio que ele fosse buscar Pedro, que estava em Jope, na cidade de Simão, na casa de Simão, o curtidor. E Pedro diria o que ele deveria fazer. Isto continua acontecendo nos dias de hoje. São muitos os testemunhos que vemos de pessoas nos países muçulmanos, onde é praticamente impossível entrar um pregador do evangelho. E são muitos os testemunhos que temos tido conhecimento de pessoas que têm sonhos, que têm visões, que vêm a Jesus ou a anjos, que os orientam a ir atrás de um pregador do evangelho, ou ir atrás de uma pessoa que é um crente que está ali naquela cidade ou nas redondezas. E eles vão e esta pessoa acaba pregando o evangelho para eles. Eles acabam crendo em Jesus e alcançando a salvação. Não existe outro meio de salvação a não ser ouvir o evangelho, crer em Jesus. Mas quando não se dá para ir pregar o evangelho, quando as pessoas não vão pregar o evangelho, ou se trata de um lugar ou de uma situação em que normalmente alguém não pregaria o evangelho, aí Jesus usa um meio extraordinário para fazer com que alguém pregue o evangelho para aquelas pessoas. Porque Deus não é justo para esquecer das obras dessas pessoas. Mas estas obras não salvam. Mas elas, como querem a salvação, Deus traz o evangelho a elas. E usa de todos os meios possíveis para que o evangelho chegue até elas. Para que elas possam crer em Jesus. Foi o que aconteceu aqui. O anjo aparece a Cornélio. E olha que interessante, Deus sabia o nome do Cornélio, Deus sabia o nome do Simão, inclusive o sobrenome do Simão, Simão Pedro. Deus sabia que onde estava o Pedro, na casa do outro Simão, não confundiu os Simãos. Diz, olha, o Simão, o curtidor, é o dono da casa, a casa fica junto ao mar. Quem está hospedado na casa dele é o outro Simão, que tem por sobrenome Pedro. É esse Simão que vai dizer o que você tem que fazer. E imediatamente Cornélio então chama 2 criados e um soldado e manda para Jope.
para a casa de Simão o curtidor, junto ao mar, para que lá eles falassem com Simão por sobrenome Pedro, e trouxesse o Simão até a casa dele, Cornélio, para que lá em Cesareia Pedro dissesse o que ele deveria fazer. Enquanto Jesus está trabalhando através de um anjo na casa de Cornélio, agora o Espírito Santo vai trabalhar no Pedro. Por quê? Porque Pedro era de mentalidade judaizante. Além dele ter a mentalidade judaizante, ele ainda tinha sido chamado para os da circuncisão. E ir à casa de um gentil e pregar o evangelho ao gentil não fazia parte do ministério de Pedro. Mas então por que Deus escolheu Pedro? Porque Jesus havia dito que lhe havia entregado as chaves dos reinos dos céus. Ele abriu a porta aos judeus. Era ele quem tinha que abrir a porta aos gentios. Fazia parte do ministério petrino. O ministério petrino não é ser papa nem dirigir a igreja. O ministério petrino era abrir a porta do evangelho aos judeus. Ele abriu no dia de Pentecostes. E agora ele deveria abrir a porta do evangelho aos gentios, lá na casa de Cornélio, em Cesareia. Na capital judaica, Jerusalém, ele abria a porta aos judeus. Na capital romana da Judéia, Cesareia, ele abriria a porta do evangelho aos gentios. Cornélio imediatamente chamou 2 criados e um soldado e os mandou a Jope. Enquanto isso, Pedro estava lá na casa de Simão, o curtidor. No dia seguinte, quando os criados e o soldado estavam a caminho de Jope, Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. Olha aqui o costume judaizante. Ele estava na casa de Simão o curtidor, e era a hora sexta, meio-dia, o que diz Salmo 55, 17. De manhã, à tarde e ao meio-dia, orarei. Ele tinha esse costume de orar 3 vezes ao dia. Era perto do meio-dia, então ele foi orar. Era a hora da oração. Pedro também orava 3 vezes ao dia, no mínimo. Pedro orava. Tinha os seus momentos de oração. Ele era apóstolo. Ele estava sendo usado por Deus. Por quê? Porque perseverava na oração. Você ora? Você ora 3 horas no dia? Pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, o pioneiro das aulas de EBD na internet, ele sempre faz esta pergunta em suas aulas. Quanto tempo nós estamos orando? Por que é que a igreja não vê sinais, prodígios e maravilhas? Por que não há ressurreição de mortos? Por que não há cura de paralíticos? Porque as lideranças não oram. Porque os crentes não oram. Se orassem como oravam Pedro, Tiago, João, Paulo, a igreja em Jerusalém estaria sendo reproduzida hoje. Precisamos voltar à oração, porque no início da história da nossa denominação, ou de outras denominações pentecostais, havia o poder de Deus, a demonstração do poder de Deus, por causa da oração. Há muitos movimentos aí que estão aí tendo curas, milagres. Por quê? Porque oram. Porque jejuam em reforço à oração. O segredo é a oração. Pedro estava na casa de Simão o curtidor, mas foi orar. Era perto do meio-dia. Ele orava pelo menos às 6 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. O Cornélio foi orar às 3 horas da tarde, no dia anterior. Certamente, nesse mesmo horário, Pedro também estava orando lá na casa de Simão o curtidor. Agora, era perto do meio-dia e Pedro foi orar. Pedro foi orar. E enquanto ele estava
E ele, antes de ir orar, estava com fome, e aí pediu para preparar alguma coisa para ele. Mas ele foi orar. Veja que ele não estava em jejum. Ele não estava em jejum, senão ele não ia pedir para preparar alimento para ele. Mas ele pediu para preparar o alimento, mas ele foi orar antes, por causa do horário da oração. E enquanto ele estava orando, ele teve um arrebatamento de sentidos. Ele teve uma visão. Veja que Deus trabalhou com uma visão para Cornélio e também trabalhou com uma visão para Pedro. Deus não faz acepção de pessoas. E você terá visões, e você terá experiências íntimas com Deus se estiver em oração. Por que que uns dizem que ouve Deus falar? Por que que alguns têm visão e eu não tenho? Porque eles oram, você não. Se você tiver uma vida de oração, Deus irá ter particulares com você. Você terá experiências com Deus. Você terá um crescimento espiritual. Porque a experiência gera crescimento espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, a experiência com Deus e esses arrebatamentos de sentido, estas visões, os sonhos, são experiências que temos com Deus que gera experiência, porque você fica experimentado, né? E o crente maduro é o crente experimentado. O que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. A experiência, que é um grau mais elevado de espiritualidade, ela se dá por estas experiências particulares com Deus na oração e também pela meditação nas Escrituras, pelo estudo das Escrituras. Porque quem é exercitado, não, quem é experimentado na palavra, deixa de ser menino, passa a ter maturidade espiritual e tem discernimento espiritual. Que não é a mesma coisa que o dom de discernimento dos espíritos, mas tem discernimento espiritual. Então eu preciso ler a Bíblia e preciso orar. Como dizia aquele corinho que eu aprendi quando criança na escola bíblica dominical. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Pedro estava orando e teve um arrebatamento de sentidos. E ele viu o quê? Ele viu um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, e no qual havia animais de todos os quadrúpedes, répteis e aves do céu. E foi dito para ele: mata, Pedro. Levanta-te, Pedro, mata e come. Então ele vê um lençol cheio de animais, todos estes animais imundos, segundo a lei judaica. Eram répteis, então havia cobra, havia aves, muito provavelmente aves como a águia, que não podiam ser comidas. Havia ali quadrúpedes, quem sabe porco, né? Coelho, que eram animais que não podiam
os judeus não podiam comer, segundo as leis dietéticas dadas por Moisés. Ele estava com fome, né? Então Deus já permitiu, já veja como Deus trabalha, né? Na psicologia da pessoa. A pessoa já estava com fome e ele vê aquele monte de animais e foi dito para ele: levanta-te, Pedro, mata e come. E o Pedro ficou indignado. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Era a mentalidade judaizante. Aqueles animais eram imundos. Ele não poderia comer. Mas a voz respondeu para ele: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aí sumiu a visão. Aí ele teve de novo a visão. E ele respondeu do mesmo jeito e a voz falou do mesmo jeito. Foram 3 vezes. Acho que Pedro só funcionava no 3. Negou Jesus 3 vezes, depois foi obrigado a falar que amava Jesus 3 vezes, e agora, quando apareceu o lençol com esses animais, por 3 vezes ele teve que ouvir: não chames tu imundo ao que Deus purificou. E quando terminou a 3ª vez, ele ainda estava meditando, tentando interpretar aquela visão, quando chegaram os servos de Cornélio à porta, perguntando por Simão. E os 3 varões, então, falaram e contaram para ele que Cornélio tinha tido uma visão do anjo que tinha mandado trazê-lo. E então Pedro entendeu a visão. E no outro dia foi com eles para Cesareia, para a casa de Cornélio. Ele entendeu que deveria ir. Ele entendeu que Cornélio era um gentio, e como gentio ele não podia entrar na casa de Cornélio. Mas Deus havia purificado a Cornélio. Ele não podia chamar Cornélio de imundo por ele ser gentil, porque Deus o havia purificado. E ele então vai. Mas quando ele entra na casa, e alguns irmãos vão junto com ele, ele pede para que alguns irmãos vão com ele. Uma prudência, porque ele precisava dar testemunho depois do que iria acontecer. E pela lei judaica, ele precisava ter 2 ou 3 junto com ele para que o testemunho fosse verdadeiro. E quando Pedro chegou, Cornélio já foi se prostrando diante de Pedro. Mas Pedro disse: não, pode se levantar aí. Eu sou homem como você. Ele já estava adorando Pedro. Não é para menos. O anjo falou que tinha que trazer o Pedro. E ao contrário do que acontece com os papas, ele não aceitou essa adoração. Não aceitou esse gesto de prostração. E hoje todos se prostram diante do Papa. O Papa anterior ao atual, o Papa Francisco, ele foi criticado porque ele não deixava as pessoas beijarem a mão dele, né? Ele queria tirar esta imagem do Papa. Mas o novo Papa, Leão XIV, já permite isto. Voltaram ali a calmaria da Igreja Romana. Mas Francisco, ele tentou desmistificar um pouco a figura papal. Não por os bons interesses, porque, na verdade, como defensor da fraternidade universal, que vai ser a religião do anticristo, ele queria que o romanismo se misturasse com as outras religiões. Então, essa peculiaridade do romanismo, que é o papado, ele procurava desfazer isto, mas com más intenções, né? Com intenções dentro do espírito do anticristo. E Cornélio havia convidado pessoas para ouvir Pedro. Pedro não aceitou a adoração, mandou que ele se levantasse e disse: eu sou homem como você. Mas aí ele já se justifica. Veja, olha, eu não estou aqui. Não é lícito o que eu estou fazendo. Como que não era lícito?
Se Deus mandou que ele fizesse. Mas é a mentalidade judaizante, irmãos. A mentalidade cultural é muito forte. É muito difícil nós nos desprendermos da nossa cultura. Mas o evangelho está acima da cultura. Mas ele disse, olha, vocês sabem que um judeu não entra na casa de gentio. Não é lícito o que eu estou fazendo. Mas Deus me ensinou que nenhum homem pode ser chamado por mim comum ou imundo. Então, ele aprendeu com o Espírito Santo que para Deus nenhum homem é comum ou imundo. Deus ama tanto o judeu quanto o gentio. Isso ele tinha entendido. E ele, então, perguntou a Cornélio o que tinha acontecido. Cornélio, então, contou a ele a visão. E Pedro começa a sua pregação dizendo, capítulo 10, versículo 34 de Atos. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, Deus se agrada daquele que faz o que é justo em qualquer nação. Deus não trata com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. E aí, então, Pedro começa a pregar o evangelho. E ele diz, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, ele começa dizendo, olha, Deus mandou Jesus pregar para Israel, mas agora eu estou vendo que ele é o Senhor de todos. Que nenhum homem é comum ou imundo. E aí ele começa a pregar o evangelho. Aí ele começa a falar de Jesus. Pregar o evangelho é falar de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí ele fala que Jesus foi morto na cruz, que ele ressuscitou, que eles são testemunhas, que ele mandou pregar ao povo e testificar que ele, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E começou a falar a respeito das profecias messiânicas que se cumpriam em Jesus. E quando ele estava falando, o Espírito Santo foi derramado entre os que estavam ouvindo a palavra. Versículo 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Batismo com o Espírito Santo, evidência falar em línguas. Aqui expressamente é dito. Lá em Samaria não tinha sido dito, mas aqui foi expressamente dito. E os judeus que tinham vindo junto com Pedro ficaram abobados, admirados. Ué, os gentios também podem ser batizados com o Espírito Santo? Os gentios também podem ser salvos? Não que salvação seja batismo com o Espírito Santo. Mas ao serem batizados com o Espírito Santo, Deus estava dando testemunho de que eles tinham sido salvos. Porque só pode ser batizado com o Espírito Santo quem é salvo. Porque eles creram na mensagem que Pedro estava pregando. Se converteram. E imediatamente o Espírito Santo, Jesus os batizou com o Espírito Santo. Por quê? Porque se eles não fossem batizados com o Espírito Santo, Pedro não iria batizá-los nas águas. Por causa do preconceito. Pedro já tinha sido convencido de que não podia chamar nenhum homem de imundo. Mas ainda não tinha se convencido de que alguém pode ser salvo sem antes se tornar judeu.
Certamente, se eles não tivessem sido batizados com o Espírito Santo, Pedro iria dizer que eles deveriam se circuncidar, e ao se tornarem judeus, aí então eles seriam batizados nas águas. Porque na cabeça de Pedro, você primeiro precisava ser judeu para depois ser salvo. Mas não era isso que Deus tinha mostrado. Mas ele ainda não tinha entendido. Mas quando eles foram batizados com o Espírito Santo, Pedro mesmo disse. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Aí é que está. Aí é que está, irmãos. Pedro entendeu, por causa do batismo com o Espírito Santo. Por isso que Jesus batizou com o Espírito Santo aquelas pessoas. Antes mesmo delas serem batizadas nas águas. E continua batizando com o Espírito Santo pessoas que, talvez, pelos preconceitos, não conseguiriam ser batizados nas águas, apesar de terem se convertido. Saudoso pastor Walter Marques de Mello conta que, certa feita, ainda jovem, uma prostituta com todos aqueles trajes, ouvindo a pregação do Evangelho, no apelo no final do culto, ela aceitou a Jesus. E ele notou que muitas pessoas ali, por causa da forma como aquela mulher estava vestida, e ela estava vestida para ir para o seu trabalho de prostituição. Então imagina como ela estava vestida. Muitos começaram a até criticar e olhar com desdém para aquela pessoa. E quando se faz a oração por elas, por ela e outras que haviam aceitado Jesus, Jesus a batizou com o Espírito Santo. Para quê? Para quebrar os preconceitos. Jesus continua o mesmo, irmãos. E quando alguém é batizado com o Espírito Santo, não há como negar que ela seja batizada nas águas. Se Jesus a batizou com o Espírito Santo, ela já é cheia do Espírito Santo. E se é cheia do Espírito Santo, ela se converteu. Porque quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Mas só somos cheios do Espírito Santo quando somos batizados com o Espírito Santo. E a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Quando Pedro voltou para Jerusalém, foi montada uma comissão. A reação da igreja não foi de dar glória a Deus. Ao contrário, Pedro foi levado a julgamento. Teve que prestar esclarecimentos. A igreja não aceitava que ele tivesse entrado numa casa de gentil e que ainda tivesse batizado nas águas gentios. Veja a mentalidade da igreja. Uma das imperfeições da igreja de Jerusalém era este etnocentrismo, esta mentalidade judaizante, a prevalência, o peso da cultura, da tradição judaica. Não é à toa que essa vai ser a primeira questão, como nós vamos ver na última lição desse trimestre, a grande questão do primeiro concílio, do concílio de Jerusalém. A primeira grande questão doutrinária será precisamente se os gentios deviam ou não observar a lei de Moisés. Se deveriam se tornar primeiro judeus para depois serem cristãos. Era essa mentalidade. E Pedro teve que se justificar diante da igreja. Mais uma prova de que Pedro não era papa. Porque se Pedro fosse o chefe da igreja, não poderia ser julgado pela igreja. Aliás, no papado, o último papado aí do Francisco,
diante das coisas que ele fez e que espantou muita gente, voltou-se a uma velha discussão se um papa pode ser herege ou não, e se ele se tornar herege, se ele pode ou não ser julgado. Porque é um dos grandes problemas da doutrina do papado. Se ele é o sucessor de Cristo, se ele é papa, primeiro ele não erra, por isso que tem o dogma da infalibilidade papal. Em matéria doutrinária ele não erra. E não pode ser julgado por ninguém. Então como é que Pedro foi julgado? Porque ele não era papa, porque não existe papa. E Pedro, então, quando ele tinha testemunhas, segundo a lei judaica, olha a prudência e a sabedoria de Pedro. E como Jesus havia batizado com o Espírito Santo Cornélio e os seus, os inimigos, os adversários, os judaizantes não tiveram argumento e tiveram que reconhecer o que está escrito lá em Atos capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Uma igreja judaica entrou na casa do estrangeiro, como diz o título da nossa lição. E lá Jesus mostrou que ele veio salvar tanto judeus quanto gentios. Lá ele mostrou que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, mas também depois do gentio. Cornélio, um gentio, seus servos, seus amigos, seus soldados receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E o impacto foi tão grande que alguns varões de Chipre e de Cirene, ao entrarem em Antioquia, vindos de Jerusalém, começaram a pregar aos gentios o evangelho em Antioquia. É o que nós vemos lá em Atos 11 e 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aí surge a primeira igreja gentílica, porque Cornélio foi congregar junto com os judeus em Cesareia. Mas, em Antioquia, esses varões de Chipre e de Cirene pregaram o evangelho e os gentios se converteram. Porque até então quem saía de Jerusalém só pregava para judeu. Mas o impacto da conversão de Cornélio fez com que alguns crentes começassem a pregar também aos gentios. Entenderam que o evangelho também era para os gentios. E quando eles se converteram, os apóstolos ficaram sabendo em Jerusalém e mandaram para lá não mais Pedro nem João. Mandaram Barnabé. Por quê? Porque Barnabé era judeu de Chipre, era um judeu das diáspora, era um levita, era alguém que conhecia a cultura grega e teria melhores condições de tratar do assunto do que os apóstolos, do que o próprio Pedro, que ainda tinha uma mentalidade judaizante, o que não acontecia com Barnabé. Tanto que quando Barnabé chegou a Antioquia, o que ele foi ver? Ele foi ver se havia a graça de Deus. Ele entendeu que a salvação era pela graça, que a salvação era por Jesus, que não era mais pela lei. Ele já tinha compreendido isso. E o texto diz lá em Atos 11, 23, o qual, quer dizer, Barnabé, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé continuou pregando o evangelho aos gentios. Percebeu que não tinha que ver
se eles guardavam sábado, se circuncidavam, o que comiam. Isso não interessava. Interessava se eles se haviam crido em Jesus como seu Senhor e Salvador. E eles haviam crido em Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora estavam em novidade de vida. Estavam abandonando os pecados. Não mais eram idólatras. Não mais furtavam. Não mais mentiam. Eles estavam tendo uma novidade de vida. Mas Barnabé, como era levita, conhecedor das Escrituras, ele sabia que aquela igreja tinha que ter um tratamento diferente. Por quê? Porque as pessoas não conheciam as Escrituras, não conheciam a palavra de Deus, não conheciam, não era mais pregar que Jesus era o Cristo e mostrar isso nas Escrituras. Eles precisavam ser ensinados. Inclusive, ser ensinados a respeito do plano da salvação. Aprenderem o que estava escrito nas Escrituras e como aquilo tinha por assunto a Jesus. E ele então vai até Tarso, onde ele traz Paulo. Paulo, que tinha sido rejeitado ali no primeiro momento na igreja em Jerusalém, depois que ele havia se convertido, e depois teve que fugir de Jerusalém para não ser morto. Aí Barnabé vai atrás de Paulo, traz Paulo, e tinha sido Barnabé que tinha conseguido com que a igreja em Jerusalém recebesse a Paulo, e ele traz Paulo, e durante todo um ano eles vão fazer algo que não precisava ter sido feito até então, que era o discipulado. Aqueles crentes de Antioquia eram gentios, haviam realmente se convertido, mas eles eram ignorantes a respeito da palavra de Deus, o que não acontecia com os judeus. Em certa medida também não acontecia com Cornélio, porque Cornélio, embora não tivesse se convertido ao judaísmo, ele tinha sido instruído pelos judeus, tanto que orava na hora das orações dos judeus. Então ele tinha conhecimento das Escrituras, o que não acontecia com aqueles crentes de Antioquia. A igreja precisa de discipulado. As pessoas que são ignorantes a respeito da salvação, a respeito da Bíblia Sagrada, precisam ser ensinadas. Ide, fazei discípulos dentre as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não era caso de batizar logo, não. Aqui era caso de ensinar a palavra, para que eles soubessem em quem tinham crido, para então, conscientemente, batizar-se nas águas. E foi o que aconteceu. Durante um ano, eles foram ensinados. E a vida deles tanto tinha mudado que o povo de Antioquia passou a chamar aquelas pessoas de cristãos. Foi a primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos. Eles eram chamados de seita dos nazarenos, eles eram chamados as pessoas do caminho, mas não eram chamados de cristãos. Mas lá em Antioquia, como a vida deles havia mudado e as pessoas haviam percebido a mudança de comportamento, e como o comportamento deles era igual ao comportamento daquele Jesus que eles pregavam, então eles receberam o nome de cristãos. E a igreja em Jerusalém dando assistência. Profetas foram para lá. E os próprios crentes de Antioquia mandaram ajuda, como nós já estudamos numa lição anterior, ajuda para a igreja em Jerusalém, que já passava dificuldades financeiras naquele tempo, dificuldades econômicas. Ainda mais havia tido uma fome em toda a terra, que inclusive foi profetizada lá na igreja de Antioquia por Ágabo, que era um dos profetas que foi dar assistência ali na igreja em Antioquia. E eles agora começavam a formar uma igreja. E desta igreja de Antioquia que sairia a obra missionária de Paulo e de Barnabé, primeira viagem, Barnabé e Paulo, depois a segunda e a terceira viagens missionárias de Paulo. Antioquia seria a base
missionária para a pregação do evangelho aos gentios. Ela que foi a primeira igreja gentílica. A igreja em Jerusalém se expandia e chegava até os gentios. Amém.